Depois do dilúvio e da queda de Atlântida e Lemúria, uma nova era se iniciou na Terra. E uma grande nação prosperou por milênios ao lado do rio Nilo. E nesse tempo, houve a primeira aparição do jovem mago, que salvou o seu povo de uma iminente destruição. Dessa vez, o jovem é Jungwirth e está retomando uma história antiga que se estende até os dias atuais. Só eu posso contar a saga do mágico, pois o acompanho desde o princípio. Capítulo 5 – Anões Estranhos. O evento era na cidade vizinha, e o mágico foi de ônibus. Chegando na rodoviária, pegou um táxi, já era pôr do sol. No caminho, passaram em frente ao cemitério, e Jungwirth viu um anão sentado no ponto de ônibus. Logo chegaram ao evento, e Jungwirth foi um sucesso. Todos gostaram muito da palestra mágica com segurança. O dono da empresa também gostou, e disse que queria contratar o mágico para uma festa. Depois de se despedirem, Jungwirth pegou um táxi e pediu para o deixar na rodoviária. O motorista disse que o ônibus já tinha saído, mas que dava tempo de pegá-lo no ponto do cemitério. O mágico agradeceu a dica e o táxi o deixou no cemitério. A luz do poste em frente ao ponto estava apagada, e ele percebeu que o anão que tinha visto antes ainda estava lá. Não passou ainda, né, amigo? O anão ficou quieto. Não dava para vê-lo direito por causa da escuridão, mas percebia que ele tinha uma cabeça desproporcional ao corpo. O taxista disse que já saiu da rodoviária, insistiu Jungwirth. O anão olhou para um lado, olhou para o outro. Está falando comigo, homem? O anão se aproximou e parou em frente ao mágico. Consegue me ver? Caramba! Jungwirth deu um salto para trás. Não parecia ser humano. O anão devia ter uns 80 centímetros de altura. A cabeça, as mãos e os pés eram maiores do que o resto do corpo. Você é um bruxo? Não sou um bruxo. Então como pode me ver? Acho que é por causa do terceiro olho. Pode-se dizer que sou um aprendiz de mago. Todo lugar aqui em volta está impregnado com o cheiro do seu chi. E daqui eu sinto a sua vibração. O que veio fazer nessa cidadezinha, mago? Veio fazer feitiço? Não, sou um mágico, vim trabalhar. Um mágico que faz magia? Até agora eu nunca fiz uma magia. Se me ajudar, te levo a uma pessoa que pode te ensinar feitiços. Nisso o ônibus parou no ponto. Olha, não estou interessado, preciso ir, valeu. É um idiota. Quando voltar aqui arrependido vai ter que me dar um pouco desse chi, disse o anão, antes de Jungwirth entrar no ônibus. Foi se sentar no fundo, e no corredor viu 3 anões como do ponto. Eles estavam sentados nos ombros das pessoas, e elas nem percebiam. Falavam coisas nos ouvidos deles, e ficavam se xingando durante toda a viagem.
Nas apresentações seguintes, Jungers começou a ficar preocupado em perder a concentração, pois sempre tinha alguém com um anão no ombro ou um ser estranho assistindo ao show. Fazia mais de um mês que o circo estava na cidade, e Jungers queria visitar o Capucino, mas sua agenda estava cheia e o circo tinha sessão quase todo dia. Ia fazer uma apresentação no centro de eventos e já tinha deixado seu equipamento lá. Resolveu ir de ônibus que parava no local. Estava esperando no ponto quando apareceu um daqueles anões. Boa noite, mágico. Era o mesmo daquele dia no cemitério. O que você quer comigo? Está me seguindo? O ônibus parou no ponto e os dois embarcaram. Jungers se sentou atrás do motorista e o anão saltou para o ombro do motorista. Durante a viagem, Jungers ficou prestando atenção no que o anão dizia para o motorista. Ele o mandava bater o ônibus, porque a vida era uma porcaria e ninguém ali merecia viver. Várias pessoas entravam e saíam do ônibus. Até que em certo momento, o anão saiu do ombro do motorista e foi até o Jungers. Mágico! Ele já deve ter sentido seu chi. Você precisa fugir daqui. Do que está falando? Tem um lobisomem no ônibus. Ele se lembrou do vampiro. Sabia que a coisa podia ficar séria. Assim que a porta da frente se abriu para entrarem os passageiros, Jungers saiu empurrando todo mundo. Saltou do ônibus e correu sem olhar para trás. Só parou quando não aguentou mais correr. Estava caminhando e pensando em desistir da apresentação, quando passou em frente a um ponto de táxi. Pensou melhor e entrou no carro. O mágico fez uma apresentação burocrática. Apresentou suas mágicas e voltou para o táxi que tinha ficado esperando. Ao se sentar no banco de trás, viu que o anão já estava lá. Foi para casa. O taxista deixou um cartão com o mágico e disse que se ele desse preferência para o seu serviço, daria um desconto em todas as viagens. Desceram os dois do carro. Obrigado pela ajuda, mas por que está me seguindo? Preciso de sua ajuda, mágico. Uma pessoa melhor do que as outras me ensinou que posso ser um humano. E é isso que quero. Virar humano? Isso parece meio difícil, hein? Por que acha que eu poderia fazer algo assim? Só vi um chi, uma vibração como a sua, em bruxas e magos poderosos. E como a pessoa que me ajuda, você cruzou meu caminho. Eu não sei nada disso, mas acho que estou te devendo uma. Amanhã é folga do circo. Vem aqui logo que escurecer que eu te levarei a uma pessoa que pode ter as respostas para isso. No outro dia, ao escurecer, Jungers abriu o portão e o anão estava na calçada esperando. Já tinha chamado o taxista do cartão que logo chegou e foram para o circo. O segurança do circo conhecia Jungers e o deixou entrar. O anão ele não podia ver mesmo. Foram até o trailer do Capucino. Jungers o chamou e logo ele abriu a porta. Não acredito.
Olha o que você deixou grudar em você. Pensei que podia evitar essas coisas. Não é isso, ele me salvou. É uma piada. Tinha um lobisomem atrás de mim. E ele me avisou. Muito bem. Vamos conversar lá dentro. E mande essa coisa ficar aí fora. Aquilo é um homúnculo de um urso. Como você anda por aí com um homúnculo? São uma forma de vida baixa, que vivem de destruir e roubar a vida das pessoas. Se te ajudou foi para te enganar. Deve estar de olho no seu chi. Ele me disse que alguém sabe que existe um jeito dele virar humano. Quem sabe daqui umas 1000 reencarnações. Se for verdade, por que não ajudar? Está perdendo tempo, Jungers. E eu a paciência. Homúnculos são como carrapatos. E a maioria é obrigada a levar chi para o seu senhor. É tudo o que fazem. Existem muitos estágios antes de um homúnculo poder ser um humano. E sinceramente, acho que eles nem querem. Só esse aí. Saíram do trailer e o homúnculo tinha ido embora. Jungers ficou um pouco decepcionado. Queria retribuir a ajuda. Passados alguns dias, o circo foi embora e o homúnculo não tinha aparecido mais. Numa noite em seu quarto, estava lendo um livro de mecânica quântica, que dizia que o quantum é um pacote contendo a menor quantidade possível de matéria ou energia. O fóton é o quantum da radiação eletromagnética. É o menor pedaço de luz que existe. E já tiveram estudos indicando que o cérebro humano pode captar fótons visualmente. Jungers pensou que, como tinha o terceiro olho ativado, poderia ver os fótons. Sentou-se numa cadeira com a coluna ereta, fechou os olhos e começou uma respiração longa e profunda. Imaginou a luz que saía da lâmpada como pequenas bolinhas que entravam pelo terceiro olho e viajavam pelo canal óptico até o meio do cérebro, onde se chocavam numa pequena tela. Depois de um tempo, abriu os olhos e o quarto estava tomado por bolinhas de luz que apareciam e sumiam. Parecia que tinham milhares de vagalumes no quarto. Então, estendeu a mão com a palma virada para cima e colocou seu foco ali. As bolinhas começaram a se agrupar em sua mão, até que formaram uma bola de luz que ficou flutuando sobre a sua mão e depois se desmanchou. Nossa, foi a coisa mais legal que já fiz. Antes de dormir, pensou que poderia fazer isso numa apresentação. Ninguém poderia saber que não é um truque.